Aleluia. Você crê que Jesus está aqui, irmão? Eita. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 15 e o versículo 21. Hoje eu estou feliz porque está marcando 9:13 aqui, irmãos. Sempre. Oh, glória. 9:13, irmão. Então dá até o jogo do Brasil, dá para pregar, irmão. Vocês vão ficar aí sozinhos, que o pastor Robson vai almoçar hoje, irmão. Glória a Deus. Marcos capítulo 15, nós vamos ler o versículo 21. Glória a Deus. Deus nos deu uma palavra e ela é propícia, né, para a manhã de hoje, que quando eu pastoreava lá em Assis, eu sempre dizia que Santa Ceia é o culto mais importante da igreja, né? É o culto que a gente tem de maior importância do mês. Todos os cultos são importantes, mas o culto de Santa Ceia, ele traz uma importância porque nós valorizamos o que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás, né? Então nós vamos falar sobre uma palavra acerca disso. Marcos capítulo 15, versículo 21, está escrito assim: E certo homem de Cirene, chamado de Simão Cirineu. Como que chamavam ele? Simão Cirineu. Diga comigo mais forte. Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que passava por ali chegando do campo, e eles o forçaram, em outras traduções, o constrangeram a carregar a cruz. A carregar. Até aqui, você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Impressão minha, tá fazendo live aqui. Fazendo live? Ó, vocês estão ficando chique, irmão. E a câmera ainda é aquela pentecostal, irmão. Vai deixar mais magro hoje, né, pastor? Eu queria que você fosse boca de Deus para pelo menos 3 pessoas e falasse assim para ele: a partir de hoje, você vai entender o sacrifício de Jesus pela sua vida. Queridos, Deus ele colocou no meu coração uma palavra que ela queima muito. Ela fala muito comigo acerca daquilo que Jesus ele fez por nós há 2000 anos atrás. Todos nós sabemos que esse texto de Marcos capítulo 15, ele é a base, é o ápice, é o alicerce do cristianismo. Não tem como nós falarmos que somos cristãos e não termos por base na nossa vida o texto de Marcos capítulo 15. Esse texto nos trata acerca do maior acontecimento do cristianismo. A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O apóstolo Paulo diz que ele aniquilou-se da sua forma divina, mesmo sendo Deus, ele despiu-se da sua coroa, da sua vestimenta real, e ele desceu até a terra como um homem, ao embrião de uma mulher. E ele sofre as mesmas paixões, ele sofre as mesmas necessidades, tudo aquilo que nós enfrentamos, ele escolheu passar por isso, ele desceu para passar por isso. Então Jesus ele veio com alguns intuitos. Jesus ele veio com um intuito maior, que foi nos garantir a salvação eterna, morrer para que nós tivéssemos um livre acesso
até a sala do trono, antes de Jesus morrer. Para uma pessoa ter um acesso a Deus, ela tinha que ir no templo, matar um animal, ela tinha que derramar o sangue, e o animal teria que ser perfeito fisicamente, sem mácula, sem ruga, sem mancha. E Deus então ele aceitava ali o sacrifício e a pessoa recebia perdão. Mas se a pessoa não tinha, por exemplo, condições de oferecer um animal, um sacrifício, essa pessoa não tinha, antes de Jesus, os seus pecados perdoados. Então, se a gente olhar pela ótica humana, nós estávamos condenados. Nós estávamos com a nossa vida condenada. Então Jesus ele veio para quebrar isso. Tanto é que quando Jesus ele morre, a Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasga de cima para baixo. O que era o véu do templo? O véu do templo era a divisão que fazia com que um homem entrava no Santo dos Santos. Então o sumo sacerdote, ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. Ele se preparava durante o ano inteiro para entrar. E detalhe, se ele entrasse com alguma dívida espiritual, irmão, ele morria na hora. Então, o véu do templo, ele dividia o santo lugar do santo dos santos. Então, quando o véu do templo ele se rasga, era a mesma coisa de Deus estar falando. A partir de hoje não precisa de animal, não precisa de sangue de animal, não precisa de véu, não precisa de um ano se preparar. Basta você dobrar o seu joelho e eu vou responder as suas orações. Então isso foi um dos intuitos que Jesus veio quando ele entrega a sua vida. Mas Jesus também teve alguns outros propósitos. Jesus constrói um esquadrão, Jesus constrói um ministério, Jesus constrói discípulos. Ele chama pessoas para estarem junto com ele. E o que mais me chama a atenção, eu preguei até esses dias sobre isso, é que a igreja, ela não cresceu com Jesus. Se você olhar pela história da Bíblia, a igreja ela não cresce com Jesus. Ela é plantada por Jesus, mas ela só cresce após Jesus ele morrer e ser levado aos céus. E os discípulos ficam, e você pode ver no livro de Atos, que através dos discípulos que a igreja vai crescer. Porque a Bíblia fala que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Só que existe um que vai plantar, existe um que vai regar. Então, o que planta nem sempre vai ver o crescimento. Jesus, ele pregava, a multidão estava com ele, mas no meio daquela multidão tinha curiosos, tinha seguidores, tinha interesseiros, tinha famintos, tinha pessoas que estavam lá só por causa do pão, do peixe, da cura, da libertação, do milagre. Mas o discípulo, ele é totalmente diferente. Quando você tem um discípulo, irmão, o discípulo não vai por causa do pão, o discípulo não vai por causa do peixe, o discípulo não vai por causa do milagre, o discípulo não vai por causa da vitória. O discípulo está ali porque ele precisa dar continuidade àquilo que foi plantado. Quem me ouve, diga glória a Deus. Então você vai ver aqui que Jesus ele veio para construir, para fazer discípulos. E ele mesmo disse: ide e fazei discípulos. Quando você discipula alguém, meu irmão, passa o que passar, ele sempre vai estar do teu lado. Você pode passar pelo vento, ele agarra na tua mão e caminha contigo. Isso é discípulo. Então Jesus ele veio por inúmeros propósitos. E um desses propósitos, eu tenho a plena convicção, que foi se deparar com um homem chamado de Simão Cirineu. Qual é o nome dele? Mais forte, qual é o nome dele? Só os homens, qual é o nome dele? Olha, os homens tá homem aqui mesmo, irmão. Só as mulheres, qual é o nome dele? Primeira vez que eu vejo os homens ganhar, pastor. Hoje é o nosso dia, irmão. Eita.
Olha para mim, quem me ouve, diga glória a Deus. Toda a igreja, qual é o nome do homem? Isso. Nós chamamos ele de Simão Cirineu. E a palavra Simão Cirineu, para quem não sabe, pode até parecer que é um nome e um sobrenome, mas não é. A palavra Simão é um nome próprio, mas Cirineu não é um nome. A palavra Cirineu, para quem não sabe, é alguém que veio de Cirene. E o que era Cirene, pastor? Cirene era uma cidade localizada na antiga África do Norte, que hoje é a atual Etiópia. Foi desse lugar que esse homem vem. A Bíblia fala, a Bíblia chama ele de Simão Cirineu, mas na realidade está dizendo Simão de Cirene. E aí, quando eu li isso aqui, irmãos, eu confesso para você que deu um nó na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando, pastor Robson, o que um homem fazia de Cirene em Jerusalém? Porque, para quem não sabe, na antiga África do Norte, as pessoas não adoravam a Deus. As pessoas não cultuavam a Deus. Eles cultuavam a entidades malignas, a demônios. Ali não tinha pessoas que serviam ao Senhor. Então eu fiquei me perguntando por que um homem desse estava naquela localidade. E o segredo está no nome dele. Por quê, pastor? Porque o nome dele é Simão. E o nome Simão, irmãos, é nome de judeu. Você pode olhar, Simão Barjonas. Você vai ver Jesus chamando Simão. Simão é um nome judaico. E aí me deu um nó maior ainda na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando, o que um judeu fazia morando na África do Norte? E aí, para a gente poder entender isso daqui, a gente tem que regressar 1000 anos antes desse texto ser escrito. Porque 1000 anos antes desse texto estar escrito, a Bíblia diz que um dia Deus olhou para um homem que resolveu oferecer um sacrifício para ele. A Bíblia diz que esse homem era uma criança, ele era muito novo, e aí ele assume o trono no lugar do seu pai. E a Bíblia diz que quando ele assume o trono, ele tinha 1000 holocaustos na sua mão. O povo estava faminto, o povo estava com fome, o povo estava sedento. E a Bíblia diz que esse homem, ele tinha a opção: eu posso matar esses 1000 holocaustos, esses 1000 bois, e matar, fazer um churrascão, e matar a fome de todo mundo aqui do reinado, porque o povo estava passando por crise. Mas a Bíblia diz que esse homem, ao invés de matar aqueles 1000 bois, ele levou até o alto do monte, ele queima e ele sacrifica ao Senhor. Ele fez um sacrifício. Imagina as pessoas olhando aquela cena, irmão. O povo com fome, o povo faminto e o povo vendo aquele homem oferecendo 1000 holocaustos para Deus. O povo ia dizer, ele está louco, o rei está maluco, o rei endoidou. Ele poderia matar a nossa fome, mas ele está fazendo um sacrifício para Deus. Mas a Bíblia diz que por causa desse sacrifício, Deus apareceu de noite para ele, de madrugada, e lhe fez uma pergunta. A Bíblia diz que Deus apareceu para ele e lhe perguntou assim: me pede o que você quiser e eu te darei. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem pediu sabedoria. Alguém sabe o nome desse homem? Alguém é bom de Bíblia? Deixa eu ver quem falou aí. Irmão, vai ganhar um livro meu, viu, de presente, só porque você respondeu. O nome dele é Salomão. Qual é o nome dele? Salomão, para quem não sabe, foi o homem mais sábio de toda a história. A sabedoria dele não tinha como você calcular. A sabedoria de Salomão era tão grande, irmão, era tão tremenda, que ela atravessa fronteiras. Só para os irmãos terem uma ideia, tem um historiador que conta uma história que Salomão, um dia, ele estava na sua casa e de repente ele recebe uma visita de uma rainha, a rainha de Sabá. A rainha de Sabá que veio da antiga África do Norte. E ela chega até o palácio de Salomão
E a história diz que ela quer conhecer a sabedoria de Salomão. E como que ela vai conhecer, pastor, a sabedoria de Salomão? Conhecendo a sua intimidade. Como que eu conheço a intimidade de alguém? A história diz que ela vai até a cozinha de Salomão. Por que ela não foi no quarto? Por que ela não foi na sala? Porque a cozinha, ela revela muito, irmão, um pouco da nossa intimidade. Quer ver? Vou dar um exemplo. Os varões aí, os moços que estão solteiros. Pastor, eu quero conhecer se a minha pretendida é benção ou não é. Chega de surpresa um dia, irmão, lá na casa dela e vai direto para a cozinha, filho. Não vai na sala, não. Se você chegar na cozinha e tiver uma pilha de louça, prepara, meu filho. Tu vai lavar louça o resto da tua vida. Porque a cozinha revela muito para a gente. Quem me ouve, diga glória a Deus. Então ela vai até a cozinha de Salomão, segundo o historiador, e disse que quando ela vai na cozinha de Salomão, ela vê uma panela. E essa panela, ela não estava suja, ela estava limpa. E ela estava tão limpa que o historiador diz que ela consegue enxergar o que está no fundo da panela. E no fundo da panela estava escrita uma palavra: santidade ao Senhor. Olha que coisa louca. Salomão escreve santidade no fundo da panela. Não precisava nem orar, irmão, a comida já saía consagrada. Olha o mistério. Quando ela olhou aquilo lá, ela falou: pô, esse homem não é normal. Esse homem não é comum. Esse homem é anormal. A sabedoria dele me encantou. A história diz, pastor Robson, que ela se encantou tanto com Salomão que ela se apaixonou por ele. E tu sabe, irmão, que Salomão era terrível também. Mulherengo só vendo, né, irmão? Um homem que tinha 1000 mulheres, irmão. Meu pai da glória. Uma dá já problema, imagina 1000, né, irmão? 1000 mulheres. O homem tinha 1000 mulheres. Mulherengo. Ele também gostou da mulher, da rainha, e a Bíblia diz que ele engravidou ela. E aquela mulher agora, ela volta grávida para sua terra. Uma mulher que morava na África do Norte, e agora ela volta grávida para sua terra. Grávida para sua? Grávida para sua? Então é desta geração que vai nascer esse homem que eu acabei de falar sobre ele, Simão, uma geração de judeus que moravam, que habitavam na antiga África do Norte. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que ninguém adorava a Deus, que ninguém exaltava a Deus. Pois é, ninguém adorava a Deus, mas Deus levantou uma geração para ir na contramão do mundo. Será que alguém está aí ou não, irmãos? Porque quem é a diferença não faz a diferença quando todos são iguais. Deus te chamou para ser diferente no meio dos iguais. Aponte o dedo de profeta para o seu irmão e fala assim: Deus te chamou para ser diferente no meio dos iguais. Aponta para o teu irmão para ele não ficar com inveja e fala assim: Deus te chamou para ser diferente no meio dos iguais. Aleluia. Pode aplaudir, isso é para Jesus, irmão. Não economiza não. Deus o chamou para ser diferente no meio dos... Isso aqui é para você postar nos seus status hoje, tá, irmão? Por que, irmão? Por que, pastor Jonathan? Porque você ser diferente no meio de todo mundo e fazer a mesma coisa não é ser diferente. Por exemplo, se aqui tivesse à noite, se as portas estivessem fechadas e se tudo aqui tivesse escuro, se alguém acendesse uma lanterna, facilmente a gente olharia e identificaria a pessoa que está acendendo a luz. É por isso que Jesus ele falou assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra, irmão. Porque você ser luz do mundo é você iluminar no meio das trevas. E você ser sal da terra é você temperar o mundo destemperado. Eita, irmão. Por que nós somos sal da terra? Irmão, eu nunca vi, até hoje, tá? Eu nunca vi minha esposa, eu nunca vi irmã, eu nunca vi ninguém reclamar de preço de sal no mercado. Já viu, irmão? Nossa, sal tá caro, hein? Meu pai. Não vem, a gente reclama do café, a gente reclama da carne, reclama da feijão, tudo, irmão, menos o sal. E detalhe, irmão, se você for no supermercado, o sal sempre está escondido.
Você nunca acha o sal assim, nossa, hoje promoção de sal. Já viu, irmão, isso aí? Não vê. O sal está escondidinho lá, irmão. Para a gente achar, a gente tem que andar o mercado todinho. Nosso sal está aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já comeu comida sem sal, filho? Já, irmão? O pastor Robson vai assar uma picanha para mim hoje. Eu estou crendo, irmãos. Mas se ele não pôr sal, eu não como, irmão. Brincadeira, pastor. Brincadeira meio verdade, ó. Quem me ouve, diga glória a Deus. Porque uma comida pode ser linda, mas se não tiver sal, irmão, você não consegue comer. Ela pode ser maravilhosa, sim ou não? Sim. E detalhe, tá? O sal, ele tem que estar sobre. As irmãs aí que sabem cozinhar sobre. Cadê a melhor cozinheira do mundo? Tá aqui, ó. A irmã sabe, irmão. Eita comida do céu, irmão. Eita mistério. O sal tem que estar sobre medida. Porque isso é crente, irmão. Porque se o sal aparece demais, coloca muito sal, dá para comer a comida, irmão? A pressão vai lá em cima, né, irmão? E não dá para você engolir, irmão. Você toma 500 litros de água e não dá, irmão. Porque o sal, ele não pode aparecer nem de mais e nem de menos. Alguém está aí, irmão? É por isso que a Bíblia diz que crente, ele é temperado. Você sabe o que é crente temperado, irmão? Ele sabe se controlar, irmão. Sabe? Pessoa que tem autodescontrole. Pastor, eu não consigo me controlar, irmão. Tem algum demoninho aí, tá, filho? Irmão, tem gente que é mais ou menos assim, tá lá brigando com o marido. Tribulado, tribulento, tribuloso. É tanta tribo, né, irmão? E tá. Aí, de repente, o pastor Robson liga pro irmão assim. Ele tá lá, daqui a pouco ele... Ô, pastor. Pode ser, opa, tá tudo maravilha aqui, pastor. Como que você consegue se controlar quando o pastor te liga e não consegue se controlar dentro da tua casa? Hã? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Autocontrole, fala comigo. Autocontrole é um fruto do Espírito. Diga assim, porque eu sou sal da terra. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Então, na realidade, esse povo aqui, eles foram chamados para fazer a diferença, irmão. Eu sei que a gente está no mundo hoje, e esse mundo que nós estamos vivendo é difícil. É difícil você fazer a diferença hoje. Porque quando você resolve fazer a diferença, o povo te chama o quê? De quadrado, fanático, malucão, doidão. Lá vai o crente, ó. Você que resolve fazer a diferença, para que isso? As pessoas olham para a gente como se a gente fosse uns aliens, né? E a gente é mesmo, porque a gente vai ser abduzido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmão. Alguém me ouve e diga glória a Deus. Então, na realidade, as pessoas elas olham para a gente, mas Deus nos chamou para fazer a diferença. Dá uma cutucada de novo pro teu irmão e fala assim, seja a diferença, irmão. Se você olhar o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, daqui a pouco eu volto aqui, tá, irmão? O livro de Daniel, a Bíblia diz que Deus levantou pessoas no meio da Babilônia. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Nabucodonosor, ele pega jovens, a Bíblia diz assim, doutos em ciência, sábios, bonitos, e eles levam eles para a Babilônia. Levam eles para quê? Para misturar eles com a Babilônia. E você pode olhar aqui, tá, filha? Foram milhares de jovens, milhares. Eu disse? Mas você não vai ver a Bíblia falando de milhares. Você vai ver a Bíblia falando só de 4. Vamos ver quem é bom de Bíblia. Ei, irmão. Você está querendo ganhar mais um livro, varão? Olha, merece a bolachinha. Tá abusado o varão, né, irmão? Misericórdia, não vou mais perguntar nada, não. Quem me ouve, diga glória a Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Ananias, Misael, Azarias e Beltesazar. Quem me ouve, diga glória a Deus. Por que a Bíblia fala o nome só dos 4? Porque foram justamente os 4 que fizeram a diferença. Levantaram a estátua do Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou assim, ó, a partir de hoje, quando a minha estátua passar e a música tocar, todo mundo dobra o joelhinho. E se não dobrar o joelhinho, vai entrar na fornalha. Vai entrar
Vai entrar na? Irmão, passou a estátua de Nabucodonosor, irmão. Milhares, crente, tá, irmão? Pentecostal, gospel, vaso. Todo mundo dobrou o joelho, viu, filho? Aí talvez um olhou pro Sadraque e falou: ô Sadraque, você não vai dobrar não? Eu vou nada. Não, mas é só uma dobradinha, não dá nada não. Já viu pessoas que falam assim, irmão, é só um golinho. É só uma tragadinha, irmão. Não, mas isso aqui, você acha que Deus está olhando para isso, filho? Deus tem tanta coisa para explicar. Você acha que Deus vai olhar para o teu pecadinho, meu irmão? É culto de Santa Ceia, tá, irmãos? Ninguém mandou o pastor me chamar para pregar na Santa Ceia, viu, irmão? Agora aguenta o rojão. Quem me ouve, diga glória a Deus. Eles dobraram o joelho, e detalhe, quem dobra o joelho quer que você dobra também. Quem faz coisa errada quer que você faz também. Já viu esses amigos de Araque, irmão? Irmão, eu fico maluco, porque quando a gente fala de amigo, tem muita gente que pensa que tem amigo e você não tem não, filho. Quer descobrir se você tem amigo? Quantos amigos você consegue trazer para a igreja? Quantos amigos você tem, irmão? Você joga bola, você vai para a escola, você vai para a balada, você vai para chão, vai para tudo. Você vai. Se você chama eles para um lugar desse, lotado. Chama para a igreja. Quantos que vem? Então não sou amigos, porque amigo de verdade não é aquele que quer te ver caído, mas aquele que quer te levantar para cima e quer ver você abençoado. Só que é dedo de profeta. Faz uma segunda dedinha de profeta assim, irmão. Faz aquela cara de profeta pro seu irmão. Aponta o dedo para ele. Finge que você não bebeu Coca-Cola ontem. Você vai ficar bem bravo. Faz uma cara de bravo. Fala assim, meu irmão. Diga assim, Deus vai trocar as tuas amizades. Pode aplaudir, se é para Jesus, pode dar glória. Gente falsa, Deus vai tirar do teu caminho, irmão. Pessoas que querem ver a tua derrota, Deus vai arrancar. Agora se prepara, porque Deus vai colocar gente verdadeira do seu lado. Gente que vai somar contigo do céu. Será que tem 3 aqui que recebe? Eu sou o primeiro, cadê os outros 2? Levanta a mão e dá um glória. Eita, tô sentindo Deus aqui, irmão. E olha pra mim, irmão. Quem aguenta 10 minutos aí, diga amém. Quem quer que eu pare, diga glória a Deus. Oh, vocês estão ligeiros hoje, né, irmão? Achei que ia pegar alguém, mas não peguei. Olha pra mim. Olha, isso aqui é forte, tá, filho? Eles foram levados para a África do Norte para fazer a diferença. E aí, desse povo aqui que vai vir Simão, o homem que fazia a diferença. Ele era pai de Alexandre, de Rufo, e detalhe, tá, irmão? Se ele era um judeu, ele vai participar de uma das festas mais importantes para o judeu, que é a Páscoa. Que é a Páscoa. Então ele vai se preparar para a Páscoa. E detalhe, na Páscoa tinha alguns ritos. Isso aqui é forte, isso aqui é revelação, tá, irmão? É conhecimento para você. E tinha algumas coisas que todo judeu fazia na Páscoa. Detalhe, um judeu, quando ele ia para a Páscoa, para Jerusalém, ele sempre levava uma roupa branca. Que cor que era a roupa? Branca. Não tinha mancha, não tinha... Era totalmente branca. E quando o judeu chegava em Jerusalém com a sua roupa branca, a história diz que na Páscoa, ele entrava no templo, o rabino, o sacerdote, ele estava no altar, e o altar ele tinha 2,80 metros de altura. Ele subia em cima daquele altar, com 2,80 metros de altura, e ele pegava um cordeiro, o rabino, o sacerdote, pegava um cordeiro, e ele matava o cordeiro em cima do altar. Eu disse que ele fazia o que com o cordeiro? Ele matava. Pastor, só que existe uma diferença. Para o sacerdote, para o rabino descobrir se era cordeiro ou se não era cordeiro, ele fazia algo. Porque para ele descobrir se era um cordeiro ou se não era cordeiro, ele tinha que fazer algo. O que ele fazia, pastor? Ele batia no cordeiro. Se o cordeiro, irmão, ficasse caladinho e só chorava, era cordeiro. Mas se começava a pular, gritar, espernear, era bode. Pastor, como que ele...
Ele batia, irmão. Já viu, irmão? Aqui, graças a Deus, que em Ferraz de Vasconcelos não tem, irmão. Mas na igreja da minha tia, eu já conheci uns crente bode, irmão. Pensa. Você sabe o que é crente bode, irmão? É aquele tipo de gente, irmão, que ele é uma bênção na igreja. Ele é uma bênção, irmão. Uma bênção, ele oferta, ele dizima, ele dá glória, ele pula, ele roda no mistério, ele planta bananeira. Mas se você confrontar ele, falar, irmão, tá errado, viu? Que isso, pastor? Não foi assim que eu aprendi, não. Eu nasci tanto tempo na igreja. Já viu gente assim, irmão? Graças a Deus que aqui não tem, nem em Ferraz de Vasconcelos, irmão. Mas tem pessoas que não pode confrontar. Ele se acha o dono do nariz dele, irmão. Ele fala, não, eu que mando em mim. E aí quando quebra a cara, vem orar pedir oração para quem? Coitado do pastor Robson, pastor Rubem. Pastor, quebrei a cara. Pois é, né, irmão? Falei que ia quebrar. Não me ouviu. Então o cordeiro, uma das características do cordeiro é que ele apanha e fica. É por isso que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele apanhava, mas dizia, por causa da minha igreja, eu não vou abrir a boca. Ele apanhava e ele dizia, por causa dessa irmã que está dando glória, eu não vou abrir a minha boca. Ele tomava bufeteada na cara, mas dizia, mas por causa dela não vou abrir a minha boca. É por causa dele que você está aqui, meu filho. É por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que essa igreja está de pé aqui nesta manhã. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Eu estou terminando, olha para mim. Como uma ovelha muda, ele não abriu a sua. Então o rabino, o sacerdote, ele pegava o cordeiro e ele matava o cordeiro em cima do altar. Então o sangue daquele cordeiro, ele era passado sobre todo o altar. Escuta isso aqui. E a Bíblia diz que, a história diz que ele pegava uma planta chamada isopo, que está lá no livro de Salmos. O isopo era uma esponja, ela absorvia. Então o sacerdote pegava aquela esponja, absorvia o sangue e fazia isso aqui, ó. Os homens que estavam com aquela roupa branca dentro do templo, eles erguiam as mãos e aquele sangue do cordeiro começava a passar sobre as roupas deles. Eles iam com as roupas salpicadas de sangue e eles diziam, nós recebemos uma gota do sangue do cordeiro. Nós recebemos uma gota do sangue do cordeiro. Nós recebemos uma gota do sangue do cordeiro. Irmão, quando Simão ele está saindo lá da África do Norte para ir para Jerusalém, peregrinar pelo deserto, eu imagino ele olhando para sua esposa dizendo assim, ó, prepara minha roupa mais branca, coloca dentro da minha bolsa, porque eu estou indo para Jerusalém receber uma gota do sangue do cordeiro. Uma gota do sangue. Alguém já entendeu, né, irmão? Do sangue do cordeiro. Alguém olhou para você nesta manhã e disse para você, o que você vai fazer na igreja? Domingo de manhã, num frio desse, você poderia ficar nas cobertas, tomando um chá, chocolate quente, assistindo Netflix. Aí você disse assim, não, eu vou pagar. Por quê? Porque eu vou receber uma gota do sangue. Alguém levanta a mão. Do cordeiro. Levante a mão direita para cima. Quem tem mão direita, levanta. Quem tem a mão esquerda, levanta a mão esquerda junto com a mão direita. Glória. Com as duas mãos erguidas, coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, aperta o ombro dele até ele dar os 189, glória a Deus. Diga assim, você veio aqui nesta manhã. Diga, você veio nesta manhã para receber o sangue do cordeiro. Uma gota do sangue do cordeiro vai descer sobre a tua casa. Uma gota do sangue do cordeiro vai descer sobre esta igreja. Eu vou profetizar, onde o sangue desce, o diabo não toca. Aonde o sangue desce, Satanás não toca. Aonde o sangue desce, o diabo não encosta. Eu estou profetizando. Alguém está recebendo aqui. Eu estou sentindo uma graça aqui nessa manhã, irmão. Quem está sentindo Deus aí, diga aleluia. Ei, olha para mim.
Enquanto o Vinícius faz um fundo musical para mim aqui, eu vou terminar aqui, olha para mim. Ele saiu da sua casa para receber uma gota do sangue do? Uma gota do sangue do? Olha bem para mim, irmão. Se você não der glória, eu vou chutar tua canela agora, viu, filho? Quando ele entra em Jerusalém, escute isso aqui. Quando ele entra em Jerusalém, ele não vê a mesma Jerusalém. Ele vê uma Jerusalém diferente, pacata, estranha, esquisita. Ele começa a ver, pastor Robson, uma Jerusalém diferente das outras vezes, dos outros anos. E ele começa a ouvir um grito de uma multidão gritando assim, ó: crucifica-o! Crucifica-o! E aí Simão para e ele vê um homem vindo com a sua cruz. E na cruz estava escrito uma palavra em 3 idiomas: Rei dos Judeus, Reis dos Judeus e Rei dos Judeus. Aquele povo romano não sabia, mas eles estavam profetizando. O que, pastor? Que Jesus nasceu como rei, viveu como rei e vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei, quando Simão ele vê aquela cena, ele para, irmão. Lá em Jerusalém, quem foi lá, tem uns amigos meus, muitos amigos foram lá, eles falam para mim, um dia eu vou lá, mas eles falam para mim, pastor, tem uma esquina lá em Jerusalém que está escrito o nome de Simão, Cirineu. Tem uma pedra lá. Foi justamente o lugar aonde Simão estava. E ele parou, ele travou, irmão. Ele veio vindo uma multidão trazendo aquele homem. O homem com a sua cruz todo ensanguentado, com o seu corpo com mais de 400 cortes, com buracos abertos no seu corpo. E a Bíblia diz que Jesus vem vindo com a sua cruz e chega no momento que ele não aguenta mais. E quando ele não aguenta mais, ele cai. E quando ele cai, ele para de frente de Simão. E aí que entra o mistério. Porque Simão olha para Jesus e Jesus olha para Simão. Você não vai ver Jesus falando nada. Você vai ver Jesus olhando. Sabe por quê? Porque o olhar de Jesus fala muito mais do que as suas palavras. Você lembra de Judas? Judas, o discípulo que traiu Jesus. Você lembra dele, irmão? A Bíblia diz que Judas traiu Jesus e ele se arrependeu. Está na Bíblia, irmão. Ele se arrependeu. Só que o problema é que ele foi nas pessoas erradas. Ele pegou as moedas e falou assim: eu não quero mais. Eu traí alguém inocente. Você sabe o que os homens falaram para Judas? Problema seu. É isso que o diabo faz, irmão. Ele faz a gente pecar e depois joga a gente como um copo descartável dentro do lixo. Olharam para Judas e falaram: o problema é seu. Você sabe qual que foi o problema de Judas? Desabafar com as pessoas erradas. Se Judas voltasse, irmão, eu estou me arrepiando aqui. Se o Judas voltasse e olhasse para Jesus, o final dele seria outro. Ele não ia se matar, igual ele fez. Se ele voltasse, olhasse, só olhasse, irmão, para Jesus, o final dele seria outro. Pastor, prova para mim, eu provo. Pedro fez a mesma coisa que Judas, só não vendeu ele, mas traiu ele e negou ele 3 vezes. Eu não conheço esse Jesus, eu não conheço, 3 vezes. Aí Pedro olhou e falou: o que eu fiz? Aquele que me fez andar por cima das águas, aquele que curou a minha sogra, aquele que mudou a minha história, eu traí ele agora. Irmão, se Pedro tivesse feito a mesma coisa que Judas, o final dele seria o mesmo. Mas a Bíblia diz que Pedro voltou e olhou para Jesus. 3 ali entendeu, vou falar de novo. Pedro voltou e olhou para Jesus. O olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. Se fosse o meu olhar, o teu olhar, irmão, diria: Pedro, você é um covarde, um medroso. Aí, tá vendo? Mas o olhar de Jesus não. O olhar de Jesus falou: Pedro, eu sabia que você ia me trair, filho, mas mesmo assim eu te perdoo, Pedro. Eu não abro mão de você, Pedro. Eu não desisto de você, Pedro.
Quer ver outra para você dar um glória melhor? Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele perguntou para Maria foi: avisa para Pedro que eu estou vivo. Alguém avisa para Pedro que eu estou vivo. Porque não foi porque você errou que ele te abandonou. Não foi porque você caiu que ele te abandonou. Ele está te olhando aqui nesta manhã dizendo: eu te amo, eu te levanto. Ai, Jesus está. Eu vou dar um minuto para você receber o olhar dele aqui, tá? Se ele está olhando para essa igreja, tu vai sentir agora. Se ele está olhando para a tua casa, tu vai sentir agora. Se ele está olhando... Eita, vou deixar. Ele está olhando para alguém. 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 Quem me ouve aqui, diga glória a Deus. Eu termino agora, tá, irmã? A gente ora. Quando ele olha para Simão, e Simão olha para ele, a cruz cai. E a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que o soldado olhou para Simão e falou assim: você vai levar a cruz dele. Você, a Bíblia diz que obrigaram, constrangeram, irmão, Simão a levar a cruz. Olha para mim. Você acha que Simão pediu para levar aquela cruz? Sim ou não? Simão, ele colocou seu nome no sorteio para levar aquela cruz? Sim ou não? Ele foi obrigado. E aqui eu respondo perguntas aqui que foram feitas para Jesus essa semana. Por que eu, Deus? Por que logo comigo? Por que essa prova para mim? Por que essa cruz para mim? Por que essa responsabilidade nos meus ombros? Tem outros melhores para o Senhor levantar. Jesus está dizendo: é você mesmo. Com as suas falhas, com os seus defeitos, com as suas limitações, é você que eu quero. Porque eu sei que você vai conseguir carregar essa cruz. Alguém está aí, né, irmão? Vou falar de novo. Eu sei que você não vai largar a cruz no meio do caminho. Tá pesada, mas você está carregando. Alguém está aí? Tá difícil, mas você está carregando. Tem perseguidor, mas você está carregando. Inventaram calúnia, mas você está carregando. Fofocaram contra, mas você está carregando. Eu estou vendo alguém aqui, irmão. Eita, tem gente chorando. Chora mesmo. Pode estar pesado, mas não deixa essa cruz cair no chão. Porque Jesus conta com esta igreja. Você pode ficar de pé comigo agora em nome de Jesus. Eita, mistério de Deus. Ele está aqui na casa, irmão. Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui. Quem crê que Jesus está aqui, diga glória a Deus. Você sabe o que é mais lindo? O mais lindo, olha para mim, se você não pegar isso aqui, você não pega mais nada. É que Simão saiu da sua casa para receber uma gota do sangue do... Uma gota do sangue do... E eu imagino Simão levando a cruz até o Gólgota. E quando ele termina de levar a cruz, eu imagino ele fala: nossa, já passou o horário, perdi o culto no templo. Eu saí de casa para receber uma gota do sangue do Cordeiro. Mas quando ele olha para a sua roupa, irmão, alguém já está entendendo? Ele não recebeu uma gotinha do sangue do Cordeiro, não. Ele está encharcado com o sangue do Cordeiro, que tira o pecado desse mundo. Será que você está aí?
Deus não te trouxe aqui nessa manhã por causa de uma gotinha. Deus não te trouxe aqui. Eu sei que é bom a gente receber uma revelação. Eu sei que é bom a gente receber uma cura de dor de cabeça. Eu sei que é bom a gente receber uma dor da coluna, uma cura. Eu sei que isso é tudo muito bom, mas isso é gotinha. Isso é apenas um sinalzinho. Agora o que Ele está fazendo aqui nessa manhã não é gotinha. Ele vai encharcar pessoas aqui hoje. Oh glória, alguém já levantou a mão. Ele vai encharcar pessoas que vão sair daqui carregadas. Você pode levantar tuas mãos para cima nessa manhã. Levante as mãos. Diga comigo assim: Jesus. Diga mais alto: Jesus, eu creio. Esta manhã não é uma manhã comum. Eu não vim aqui simplesmente para receber uma gota. Diga: eu vim aqui para ser cheio. Diga assim: se é verdade, me enche, me renova. Agora. Durante um minuto começa a adorar. Vai, irmão. Começa a encher essa casa de glória durante um minuto. Se você é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, se não é, vai dando glória, porque Ele vai te batizar daqui 2 minutos. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te renovar. Deixa Deus tomar você, vaso. Deixa Deus te levantar. Olha aí. Deixa Deus tomar você. Não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair, que errei sem perceber. Mas não afastes tua presença. Meu Deus, os teus frutos me fazem viver. Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto aí agora. Deus está renovando pessoas aqui nesta manhã. Deus está renovando vidas aqui esta manhã. Aquele moço aqui, ó, no meio aqui, de camiseta preta, faz sem filho. Esse aqui, ó, o Senhor disse para mim aqui esta manhã dizer para ti: existe um propósito, existe um projeto
E existe um plano de Deus ao teu respeito. O plano do inimigo não era ver você de pé, não era ver você vivo, não era ver você feliz. O Senhor disse para mim aqui esta manhã: eu fechei a sepultura porque eu tenho uma obra na tua vida. Por esses tempos Deus guardou você. E Deus falou para mim: tua mãe orou e ela sentiu. Mas o Senhor fecha a sepultura porque a obra que Ele tem contigo não é aí, mas é em cima do altar, filho. Quantos projetos e planos e sonhos às vezes parece que foram frustrados, mas não foram. Porque eu estou segurando o teu sonho na palma das minhas mãos, digo eu para ti. E o sonho que eu tenho para ti é muito maior do que o teu, viu? Eu vou fazer algo infinitamente maior pela tua vida. Relevra sore me calabaraçai. O Senhor está dizendo para mim: prepare-se, porque esse ano de 2026 uma mudança sobrenatural acontece com você. Sua mãe está aí, filho? Cadê ela? Dá um abraço nela aí. Isso. Porque Jesus te deu um filho novo hoje, irmã. Jesus te deu um filho, Deus te deu um filho profeta. Eu vou esperar a igreja abrir a boca para dar glórias. Oh, mistério. Jesus, você crê que tem unção nas tuas mãos aí, irmão? Eu queria que você abraçasse 3 irmãos aí e orasse por ele agora. Ora. Abraça alguém que está perto de você. Abrace uma pessoa e ore por essa pessoa agora. Vai, isso. Jesus. Saia, canto, nebra faias, elebra faias, sorremando, que a série me calabara, série me calabare. Levante as suas mãos para cima. Pastor Robson, pastora Rob, eu tive uma visão aqui. Tive uma visão muito nítida. Eu via quando vocês dois estavam no carro, e o Senhor dizia assim para mim: o inimigo, ele está muito furioso, muito furioso. E Deus me mostrou, irmão, eu vi nitidamente. Se eu estiver mentindo aqui, irmão, Deus pode me ceifar aqui agora, irmão, mas eu vi um acidente entre o pastor e a pastora, irmãos. E a igreja ia chorar, irmão, lágrima de sangue, porque um dos dois não ia sobreviver. Mas o Senhor disse assim para mim, que a fúria de Satanás foi quebrada hoje. Porque a obra só está começando, pastor e pastora. A obra só está começando. A obra só está no início, diz o Senhor. Haverá uma expansão do ministério movidos pela fé esse ano de 2026. A igreja acredita, irmãos? Haverá uma expansão desse ministério. Deus vai fazer algo novo aqui nessa igreja e nesse ministério, para a vergonha do inferno e para a glória do nome de Jesus Cristo. Ah, se eu estou no lugar da igreja, eu estava dando glórias. Eu estava dando glória, eu estava dando glória, eu estava dando glórias. Jesus dá glórias. Será que você pode aplaudir a Ele por tudo que Ele fez?